terráqueos e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e hoje estou aqui com um convidado, que é o meu pai, Evídio Zimmer. Olá, muito obrigado pelo convite e é uma alegria estar falando para o teu público, né? Claro que nós vamos talvez postar o vídeo no meu canal também, né? Mas a princípio estamos falando para o teu público, é uma satisfação para mim. Bom, mas então, no vídeo de hoje vamos falar sobre herança e sobre como herdamos as características dos nossos pais, se a gente herda ou não os talentos deles. Vamos debater sobre esse assunto. Então, se você acha que a gente herda ou não, nós queremos que você poste nos comentários aqui embaixo. Qual é a tua opinião? Você acha que herdou alguma coisa do pai, da mãe, dos dois? Eu acho que a gente não herda talento. Eu acho que a gente herda característica, temperamento. Mas ela acha que a gente herda algumas coisas. Então nós queremos saber a sua opinião. Pode se inscrever no canal, pode curtir e queremos a sua opinião. O que você acha? Herdamos ou não herdamos? E agora está com você. É isso aí. Não se esqueça de ativar o sininho também, porque senão você não vai receber notificação. Verdade. Aí não adianta Isso. nada também. Mas antes eu queria dizer que os cabelos loiros dela herdou de mim, tá? Na vida real eu sou um pouco mais engraçado que ela, tá? Não é verdade. Então, o que você acha que herdou de mim? O gosto... Bom, gosto por literatura, né? Nós dois gostamos de escrever, de ler livros. A criatividade, né? A criatividade. Só que eu sou muito humorístico, assim, tenho muita facilidade em criar humor, né? Já ela não tem essa característica, né? Então você acha que a criatividade, por mais que seja, claro, não é totalmente diferente, porque eu também escrevo, né? E você acha que herdou de mim? Acho que sim. Só acho que a sua criatividade é mais no lado mais prático, assim. Vejo que você tem muita facilidade de criar estratégias para resolver coisas do dia a dia, assim. É. Você é muito criativo nisso, né? As gambiarras que você faz. Ele é o rei das gambiarras. Exato. E enquanto a minha já é mais pro lado do lúdico mesmo, de criar histórias, mundos, eu já tenho mais facilidade com isso, né? Eu tenho mais facilidade em criar mundos e coisas mágicas, assim, mais dentro do lúdico mesmo. Mas a criatividade tá em nós dois, né? Exato. Aí eu começo a pensar no meu pai. O meu pai, quer dizer, eu tenho algumas profissões que meu pai teve, né? Meu pai era multifuncional. Ele tinha facilidade de aprender as coisas. Eu convivi muito pouco com ele, né? Mas ele era técnico eletrônico, eu também sou. Ele tocava violão, eu também toco, claro, só para mim mesmo, para o meu cachorro tá deitado aí, né? O cachorro dela, não o meu, né? E meu pai foi professor, eu nunca fui professor, nunca dei aula, mas eu já fiz palestras, eu gravo vídeos, então não deixo de ser um professor. Até tem uma colega que um dia me perguntou se eu já tinha sido professor. Eu disse não. Ela disse, você deve ser então, porque eu acho que eu explico muito bem nos meus vídeos, né? Então, em relação à mãe, eu acho assim que eu herdei dela talvez aquela vontade de lutar, de ir até o fim, né? E você? Da minha mãe eu herdei pouca coisa, assim, mas A mãe dela também escrevia uns tempos atrás, quando era mais jovem. Hoje ela não escreve mais, mas escrevia também. Então... ser mais tímida, também minha mãe é mais contida, mais na dela, eu também sou mais na minha também, mais ali, um pouco mais antissocial assim, mais calada ali, eu acho que isso eu herdei também da minha mãe, porque o meu pai já é mais falante assim nas festas, tudo. A minha mãe já é mais na dela, eu costumo ser assim também, ficar mais ali no meu cantinho, né? Isso eu acho que... Mas eu acho assim que a gente não herda talento. Eu acho que a gente herda, como eu falei, características físicas, emocionais, né? Por exemplo, eu tive um colega de serviço quando eu tinha, acho que 16 anos, e eu estava fazendo curso de eletrônica por correspondência. Isso faz muitos anos, hoje estou com 56. E eu estava com os meus livros ali estudando e ele viu os livros. Né? E ele disse, o que é isso? Né? Aí eu mostrei para ele, expliquei o que era, e ele se apaixonou por aquilo. E decidiu então estudar eletrônica também, fez o mesmo curso que eu fiz, só que ele aprendeu rapidamente. Em pouco tempo ele já estava trabalhando com isso. Enquanto eu levei muitos anos para fazer, porque eu era muito teórico, eu na época já escrevia, eu já fazia humor, fazia ficção científica, né? Então eu não levei aquilo muito para o lado prático, né? Então, quer dizer, na família dele não tinha nenhum técnico, na minha tinha, né? Que era o meu pai, né? Quando eu comecei a me interessar por eletrônica, meu pai até já era falecido, né?
E eu não sei, eu vi também a eletrônica, eu comecei a ver aquilo e comecei a gostar. Na minha infância eu lembro do meu pai consertar alguns rádios, algumas coisas, relógio, máquina de costura, mas não creio que isso tenha influenciado. Agora a Ayla, por exemplo, ela me via escrevendo, me via lendo. Eu acho que isso pode ter influenciado de alguma forma, né? Porque desde pequena tava ali com meu pai, sempre inventando histórias, contava história pra mim antes de dormir, a gente ficava inventando junto Tinha histórias, que né? contar muita história, inventar, nossa, É, era terrível. Às vezes eu não tinha a tenho mínima que... vontade de contar uma história, mas tinha que contar. E eram assim, histórias bem tranquilas, assim, sobre o chupacabra, essas coisas Vampiro, assim, vampiros, né? E ela que monstro. escolhia, né? E eu tinha que inventar na hora, né? Eu gostava desse tipo de coisa, tanto é que até hoje escrevo terror, essas coisas. É. Mas então, isso também ajudou, né? Desde pequeno sempre ele mostrando os gibi, né, que você tinha. Gibi lá da Disney, né? Turma da Mônica também, então sempre ele com contato com essas coisas. Isso é claro, influenciou. Agora, já tipo, literatura fantástica, que é o que eu mais gosto, isso não houve Não me influenciou até influência. porque eu nem conhecia muito, né? Meu pai não Essas coisas, conhecia né? muito isso aí foi através de Harry Potter que eu descobri. Eu assisti o filme criança, mas criança eu não entendi muita coisa, mas depois eu fui atrás, quando mais velho, e ler os livros, então foi assim que eu me interessei por isso. Então, nesse caso, né, não houve influência. Porque agora eu acho assim que quando você tem alguém, por exemplo, ela já tinha um escritor na família. Mesmo que eu seja muito menos escritor do que ela, porque eu não tive as oportunidades que ela teve. Eu, por exemplo, eu aprendi a ler dos 10 para os 11 anos. Ela com 10 anos já era escritora, né? Então, por exemplo, mas eu li. Então, eu influenciei ela nesse sentido. Eu consegui dar apoio, consegui orientar. Eu ensinei ela a começar uma história, a escrever. E ela começava, no começo toda a história começava assim, era uma vez. Claro que é a história que ela ia no colégio. Então, eu expliquei para ela que nem toda história começava com era uma vez. E aí um dia eu comecei a escrever uma história só para mostrar para ela como que começava. Que ela já escrevia bem, mas o começo era ruim, estava errado. Né? Então isso ajudou ela, né? Agora, digamos, o talento, eu não sei se é hereditário. A gente conhece poucos, assim, filhos que seguiram o pai. Por exemplo, Érico Veríssimo não tinha um pai escritor, mas o Luiz Veríssimo sim. São totalmente diferentes, eu conheço os dois, né? A gente pega na música brasileira, Jair Rodrigues tem a filha e tem o filho. Ele não conhece muito Jair Rodrigues, conhece sim, mas não conhece as músicas, né? Os dois seguiram a carreira do pai. A filha, nem sei se canta ainda, né? O filho, ele ficou mais como produtor, trabalhando no estúdio, né? Então você não conhece, assim, grandes filhos, artistas, né? Eu acho, assim, que se o pai foi muito ruim, o médio, o filho se tornou um grande. Por exemplo, se nós pegar Strauss, as valsas de Strauss, o Strauss filho é que fez mais sucesso, não no caso o pai. Mas assim são poucos. Eu acho que Jean-Michel Jarre também, acho que ele é filho, se tornou melhor que o pai. Mas é muito raro, né? Eu acho que às vezes o filho não tem a necessidade de provar que é bom, que nem o pai teve, né? No caso, a Ayla, ela tem essa mania assim de tudo que ela faz, fazer bem feito. Ela faz questão de fazer bem feito, né? Mas eu acho assim que talento não é genético, né? A gente não herda, né? Não tem como ter certeza, né? Eu não teria que pesquisar sobre o assunto, ver estudos sobre isso, né? Mas acho que em alguns casos você percebe, né, que vem ali o pai é muito bom numa coisa e o filho acaba sendo bom também. Mas há casos, né, em que o filho se interessa por uma coisa totalmente diferente do que os pais trabalham, né? Mas é claro que ele pode ter herdado de algum tio ou avô, né? Nesse sentido, sim. Por exemplo, eu tenho um tio pelo pai da minha mãe, que é poeta, escritor. Ele publicou uns livros assim, bem simplórios, porque ele é uma pessoa assim, semi-analfabeta, viveu pelo mundo, né? Então as poesias dele são bem simplórias, assim. Mas é um escritor, ele tem muita criatividade, né? Então realmente, no lado da minha mãe tem esse tio, né? Do lado do meu pai, quem sabe é ninguém, né? Mas eu acho que é muito pouco, assim, para dizer que geneticamente eu herdei isso do meu pai. Tem uma das minhas irmãs que também tentou ser escritora, mas não seguiu adiante, escreveu algumas historinhas lá, caneta, né? Porque escrevia papel. Eu queria realmente ser escritor. Então, por isso que aos 16 anos de idade eu comprei uma máquina de escrever. Parcelado, com muitos sacrifícios, mas comprei. Muitos anos depois passei a usar o computador, mas hoje eu escrevo mais autodesenvolvimento, é isso que foca o meu canal, né?
metas, projetos, objetivo de vida, projeto de vida, eu foco mais nisso. A literatura eu meio que deixei para o lado, assim, porque eu acho assim que ele escreve muito melhor do que eu. Então, se alguém é para ser escritor da família, que seja ela nesse sentido, não eu. Eu quero ficar mais nessa busca por entender o cérebro. Cada um, né, tem a coisa que gosta mais, que entende melhor, né? Eu acho que é possível que exista ali uma herança genética, né, de talento, mas pode ser que também não. Características físicas de personalidade é certo que herda, assim, a personalidade. Isso sim, Você herda, às vezes não dos pais, mas de avô, tio, você herda. Agora, talento realmente depende, né? Depende de cada caso. Faz alguns anos que eu escrevi um texto chamado O Seu Comportamento é Próprio ou Adquirido, né? Porque eu percebi há muitos anos atrás que eu tinha um comportamento muito parecido com a minha mãe. E eu gostava dela, minha mãe já faleceu, mas eu não gostava do comportamento dela. Aí comecei a entender que algumas pessoas, elas têm um comportamento adquirido, elas têm uma parte do pai e a parte da mãe, e esse comportamento não é delas. Inclusive eu conheço era estudante de medicina quando escrevi esse texto, hoje já é médica, e ela tem exatamente esse lado. O pai que é explosivo, sempre falando palavrão e xingando, e a mãe dela que é aquela pessoa que está sempre se queixando. Então, por exemplo, ela estava fazendo medicina, que eu acho que é o curso mais caro do Brasil, faculdade mais cara, e ao mesmo tempo ela estava se lamentando, se queixando da vida, porque tudo era difícil, não sei, sendo que ela estava fazendo um colégio particular, tudo pago pelos pais, e às vezes também sempre se explodindo, né? Aí eu comecei a refletir sobre isso e criei o texto. Acho que tem um vídeo também no meu canal, mas é um dos vídeos que eu vou deletar, que eu vou regravar, porque era bem no comecinho, quando eu fazia mais para entender como fazia, né? Então eu fico com essa ideia, de dúvida. E eu acho que talvez o talento não seja genético, que ele não é transmitido. O comportamento, sim. Realmente. Isso às vezes também influência, né? No esporte é muito comum, geralmente o esporte, né? Nem sempre a pessoa nasce com aquilo, ela adquire aquela vontade, ela se esforça muito e acaba conseguindo ser uma grande esportista e tal. Algumas coisas você já tem que ter meio que o dom, né? Sim, exato, o dom você tem que nascer, porque ela nasceu com o dom. Eu ensinei ela, vamos orientar o texto. Depois ela começou a me ensinar, né? Mas o dom tem que ter, não? Existem profissões que você diz assim, não, mas eu gostei disso aí, eu acho que eu vou me dedicar a isso. E com a inteligência você consegue realmente ser um bom profissional. Nunca vai ser aquilo que você ama realmente, né? Que nem hoje o meu canal, realmente isso eu amo fazer, criar vídeo, fazer palestra, eu fiz palestra esse dia, até ela ajudou um pouquinho, né? Antigamente a gente fazia uma peça de humor, né? Sim, A gente começou nos palcos, então a gente sempre trabalhava junto, então foi uma boa ideia. Eu tive a ideia de criar esse vídeo, né? Vamos fazer um vídeo junto, aí ver como é que fica, né? uma collab. Então da minha parte é isso, não sei se quer encerrar, mas gostaria muito de reforçar o convite. Coloca nos comentários aí o que você acha. Você herda ou você não herda? Você tem alguma coisa que seu pai, da sua mãe não tem? Você acha que o talento pode ser hereditário ou não? Queremos a sua opinião. Então é isso, acho que já dissemos, né, tudo aqui. Falamos tudo, né? O cachorro está ali dormindo, não incomodou. Nem a gata veio, que normalmente quando eu gravo meus vídeos, a gata veio aqui no meu colo para participar. Você participou de um vídeo meu. Então lá, de minha parte, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima oportunidade. Então é isso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se gostaram. E compartilhem para quem você acha que pode gostar nas redes sociais e tal. Compartilhem o vídeo aí, ajuda tanto o meu canal quanto o do meu pai a crescerem cada vez mais. Mas então é isso. Fiquem bem. Tchau, tchau.